Vamos lá, pessoal! Hoje a gente vai montar uma espécie de kit de sobrevivência para o mundo moderno. Porque, convenhamos, prosperar em meio a tanto barulho, a tanta informação, é um desafio e tanto, né? Quem aí nunca se sentiu, assim, soterrado pelo mundo moderno? É uma sensação que, olha, acho que todo mundo conhece bem. É informação vindo de tudo que é lado o tempo todo. Exatamente. É uma verdadeira avalanche de conteúdo. E aí vem a grande questão, o grande desafio. Como é que a gente separa o que é verdade do que é? Bom, fake news. E não é só isso. Sabe aquelas tecnologias que pareciam coisa de filme de ficção científica? Pois é, a inteligência artificial, por exemplo, já virou parte do nosso dia a dia. E tá mudando tudo. O jeito que a gente trabalha, que a gente se comunica. E aí, claro, tem as redes sociais. Aquela pressão constante, sabe? Às vezes fica até mais fácil, mais tentador ficar no mundo virtual do que encarar os desafios aqui fora, no mundo real. E isso, querendo ou não, acaba moldando como a gente vê as coisas e como a gente interage. E o pano de fundo de tudo isso são desafios gigantes, bem complexos e profundos. A gente está falando aqui das desigualdades, por exemplo, que são uma marca tão forte na nossa sociedade. Bom, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente conseguir navegar nesse cenário todo, o primeiro passo é entender o tamanho do ruído que está em volta da gente. Olha só que dado interessante. Pensa bem, 87% dos brasileiros não falam uma segunda língua. No mundo que está cada vez mais conectado, globalizado, isso acaba criando uma barreira, né? Uma brecha que pode levar a um certo isolamento, a ficar de fora de muita conversa importante. E todo esse excesso de informação, essa desconexão, pode levar a um fenômeno chamado alienação. Sabe o que é isso? É basicamente quando o mundo da internet, o virtual, começa a parecer mais interessante, até mais real, do que os problemas e as alegrias do dia a dia. A gente acaba se desligando do que está acontecendo bem aqui, na nossa frente. Tá, mas e aí? Como é que a gente luta contra isso? A boa notícia é que tem um caminho. A resposta é montar o nosso próprio kit de sobrevivência. Bora ver quais são as ferramentas que não podem faltar nele. Então, o nosso kit tem 3 itens essenciais. Primeiro, leitura crítica. Segundo, argumentação estruturada. E terceiro, o tal do letramento digital. São essas 3 habilidades que vão ser nosso escudo, nossa proteção nesse mundo. E essa imagem aqui mostra direitinho como colocar isso em prática. É um jeito de organizar o pensamento, sabe? A gente pega os dados, a informação crua, a partir daí constrói os argumentos e então propõe soluções. É assim que a gente transforma aquele caos de informação em um plano de ação, em algo concreto. Beleza, vamos começar a usar a primeira ferramenta do nosso kit então. A ideia aqui é bem direta. Aprender a separar o que é fato do que é, bom, só ficção. Decodificar o que é real. E aqui está o pulo do gato, a base de tudo. Fato é aquilo que pode ser comprovado, verificado. Já a opinião, opinião é uma interpretação, tem a ver com crenças, com valores. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo e talvez o mais crucial para a gente conseguir pensar por conta própria e não cair em qualquer história. E é a partir daí que a gente entende como as ideias são testadas na prática. Pensa num debate organizado. Primeiro tem o turno. Uma pessoa apresenta a sua ideia e os seus argumentos. Depois vem a réplica. A outra pessoa questiona o que foi dito. E por fim, a tréplica. A primeira pessoa responde aos questionamentos, reforçando o seu ponto. É um exercício de lógica e de construção. E esse exemplo aqui é ótimo. É um exemplo clássico de falácia lógica. Pensa comigo. Premissa 1. Usar instrumentos cortantes é perigoso. Verdade. Premissa 2. Cirurgiões usam instrumentos cortantes. Verdade também. Conclusão. Logo, cirurgiões são perigosos. Opa, aí não. A conclusão é falsa. Por quê? Porque as premissas, mesmo sendo verdadeiras, levam a uma conclusão errada se a gente não olhar o contexto. É um lembrete tanto de que lógica não é brincadeira, precisa de cuidado. Muito bem, agora vamos sair um pouco da teoria, do abstrato e ver o impacto disso na vida real, na vida das pessoas. Como é que essas habilidades ajudam a gente a escrever nossa própria história? Essa aqui é a Helenice, lá em 2005. Uma estudante cheia de sonhos, sabe? Se preparando para o vestibular, aquele momento que pode mudar a vida de uma pessoa. A bagagem dela? Muita determinação e uma vontade gigante de aprender. E agora, olha só a Helenice em 2023. Profissional, formada em farmácia, com mestrado, trabalhando numa multinacional. A educação foi a grande ferramenta de transformação na vida dela.
Ela não só realizou os sonhos que tinha, como construiu um futuro completamente novo. Isso mostra na prática o poder que o conhecimento tem. E essa citação da jornalista Eliane Brum é simplesmente fantástica. Eu tentava fazer o que tentaria fazer pelo resto dos dias, arrancar beleza de onde parecia não haver nenhuma. Isso nos lembra que saber escrever, saber argumentar, não é só para ganhar debate não. É para a gente encontrar sentido nas coisas, criar beleza e, principalmente, dar voz à nossa própria história. Agora, para a gente ir fechando, vamos pensar maior. Como é que essas habilidades que parecem tão individuais, na verdade, são super importantes para a gente resolver os grandes desafios de todo mundo, os desafios coletivos? Pois é, pensar de forma crítica e se comunicar bem não é só uma vantagem pessoal. É a base para a gente encarar problemas gigantes, como esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inovação, redução de desigualdades, cidades sustentáveis. Para construir um futuro melhor de verdade, a gente precisa de gente que saiba entender os problemas, argumentar sobre eles e, claro, trabalhar junto para resolver. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com esse kit de sobrevivência moderno em mãos, a grande questão não é mais se alguém tem voz. A questão passa a ser o que cada um vai construir com essa voz. O potencial é gigantesco.